Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais uma vez, falarmos de um mandamento. No vídeo de hoje é o 8º mandamento, Antes de tudo, pedimos que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem para que essa palavra chegue a mais pessoas. Vamos fazer uma breve oração antes de começarmos. Oremos. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse momento. Que maravilha, Paulo. Oremos. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse momento. Que a tua palavra possa ser entendida e compartilhada com os irmãos, para que cada um de nós tenhamos mais comunhão contigo. Abençoa esse vídeo e cada um que assiste, em nome de Jesus. Amém. Bom, o 8º mandamento, é não furtarás. Ele está lá em Êxodo 20, o versículo 15, E são apenas duas palavrinhas que trazem um contexto enorme, Que ele não se diz exatamente apenas a questão do furto, de você pegar o que não é seu. Mas ele engloba muitos outros aspectos que nós vamos decorrer aqui no vídeo, E um dos desejos de Deus em relação a esse mandamento é que nós sejamos contentes com aquilo que nós temos e somos, De não cobiçar aquilo que as outras pessoas têm ao ponto de querer, tomar para si aquilo ali, e também não cobiçar o que as pessoas são, em relação a você acabar fazendo algum tipo de comportamento que vá prejudicar o seu irmão, que vá fazer com que você, por exemplo, queira um cargo de alguém, enfim. Então, que nós possamos ser contentes. Esse é um dos pilares desse mandamento, e é isso que a gente vai decorrer no dia de hoje. Olá, amados irmãos. A primeira regra a respeito do não furtar, tá? Por incrível que pareça, ela não está no Êxodo, tá? O princípio dela, na verdade, está em Gênesis 3:19, que diz assim, pelo menos a parte A, que diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Na verdade, no suor do rosto comerás o teu pão, tá? Então, como a Renata falou no início, esse princípio é uma questão de mordomia mais cristã, onde Deus ele quer que a gente seja feliz com aquilo que temos e com quem somos, tá? E não termos a necessidade de cobiçar nada do próximo, de querer nada de outra pessoa, seja um objeto, seja dinheiro, seja a mulher do próximo ou o marido da próxima, da pessoa. Então é importante a gente compreender isso, tá? Compreender também que o dom do trabalho, unido com as provisões de Deus, ele nos fornece tudo do qual nós precisamos. Os alimentos, o alimento que ele nos fornece todos os dias, e também a questão de prover para nós o suficiente para estarmos sempre alegres e contentes. Claro, quem é que não quer comprar um carro, ou trocar de carro, ou ter a sua própria casa, tá? E tudo isso mediante a sua força aí do trabalho, mas claro, dependendo de Deus em primeiro lugar sempre, tá bom? A questão do não furtar, ela não está apenas ligada ao roubo em si, mas diversas outras áreas do caráter que estão ligadas também nessa questão, e no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo, tá? Então a questão do não furtar, não roubar, e várias outras coisas que a gente vai falar aqui no decorrer desse vídeo, mais para o final, que a gente vai falar sobre outros tipos, de furto e de roubo que a gente encontra na Bíblia, tá? E um dos exemplos que eu queria citar aqui, que eu até anotei, está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 15 ao verso 17, onde fala sobre os filhos de Eli, sobre os filhos de Eli e a corrupção que eles faziam, tá? Então eles eram agressivos, eles roubavam a carne que as pessoas iam levar para sacrifício, Eles pegavam o garfo e metiam lá no caldeirão da pessoa, E pegava a carne indiscriminadamente, tá? E então assim, eles fizeram tantas maldades, e eles eram sacerdotes no templo de Siló, tá? E eles eram também filhos de Eli, e Eli também era um sacerdote.
Então ele falhou em encaminhar os seus filhos na palavra de Deus, e os filhos dele também pecaram nesse quesito. Então eles eram pessoas horríveis, né? Tanto que ambos morreram no mesmo dia, tanto que desagradaram ao Senhor de tantas coisas ruins que eles faziam com as pessoas. E Eli também acabou morrendo assim que recebeu a notícia sobre os filhos. Ele estava sentado numa cadeira e caiu para trás e quebrou o pescoço. Tá? Então, além dessa questão de em 1 Samuel, onde falamos em Eli e dos filhos dele, tá? A gente deve compreender também sobre todo o âmbito do não furtar. Tá? Por quê? Porque a gente não obedece. Se obedecemos às leis dos homens, que está lá na Constituição, para a gente não roubar, não furtar e não cometermos nenhum outro tipo de crime, como cristãos, a gente não deve obedecer somente à lei dos homens, mas sim à lei de Deus. Tá? Então, como eu falei, não é só a questão do relacionamento, do furto em si, mas envolve tantas outras coisas e envolve o relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Tá bom? Bom, lá no livro de Malaquias também fala bastante a respeito dessa questão. O versículo 8 diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, um outro tipo de roubo, né? Porque o princípio do dízimo é um princípio de mordomia cristã, um princípio de fidelidade a Deus. Porque tudo na terra pertence a Deus, né? Então, aqui no verso 8, fala a respeito dessa questão do dízimo e das ofertas, que muitas pessoas também se utilizam dizendo expressões como Deus não precisa de dinheiro, que existem também questões aí de líderes religiosos envolvidos com muitas coisas que a gente vai apontar um pouco mais para frente, né? Então, algumas pessoas não querem devolver o dízimo, e quando a gente fala devolver, é o verbo correto, tá? Não é dar. A gente dá aquilo que não é da pessoa. Devolver, a gente está devolvendo aquilo que é de Deus, né? Então ele nos concede bênçãos e nós pegamos ali 10% e devolvemos a ele. Não porque Deus precisa, mas porque aquele valor ali vai ser usado para a obra de Deus. Exatamente. E no verso 9 e 10, ainda de Malaquias, tá certo? Malaquias 3, diz o seguinte, que se você não acha isso importante, né? Diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém. Amém? Então, nesse quesito, nós vemos que Deus abençoa os seus filhos, né? Então nós temos que reconhecer e não roubar de Deus, que nesse versículo aí em Malaquias fala a respeito disso, né? Temos que levar a Deus, né, a casa do tesouro, aquilo que é devido. Então, se você porventura, por qualquer motivo, a gente, como sempre fala aqui, que a gente não julga ninguém, tá certo? Cada um tem seu relacionamento com Deus. Tem gente que faz só oferta, tem gente que dá só o dízimo, tem gente que dá o dízimo, oferta e pacto, enfim. E tem aqueles que ainda assim não se sentem à vontade para devolver dízimo, para fazer pacto, enfim. Cada pessoa no seu íntimo com Deus tem as suas responsabilidades, né, e as suas decisões a tomar. Quando a gente fala aqui que se você não devolve o dízimo, você rouba a Deus, não é uma fala minha, Renata, nem uma fala de Michel, é uma fala que está na Bíblia, certo? É Deus que diz. E inclusive ele diz, né, que com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Então, a gente não quer aqui dizer, pelo amor de Deus, que você está errado, que você está pecando, que você apontar o dedo para você, certo? Porque, como a gente sempre fala, cada um tem seu relacionamento. Eu tenho meus quesitos com Deus, Michel tem os quesitos dele, cada um tem o seu íntimo com Deus, tá certo? Mas a Bíblia ela é bem clara em relação a isso. Exatamente. Afinal, Deus ele é dono de tudo que existe nessa terra, né? E a única coisa que ele pede são 10% de volta. E isso não é para ele, é justamente para a manutenção da palavra. Então, mais especificamente, quando se fala Casa do Tesouro, não está falando da igreja, tá? Para que as pessoas, são impérios,
as igrejas são... Não, mais especificamente a tesouraria da igreja, porque é lá que é depositado o dinheiro, tá? E lá é enviado para os devidos locais, distribuído da melhor forma possível, tá? Então, para que vocês entendam essa questão. Bem, meus irmãos, eu tenho aqui 3 exemplos bem característicos. Na verdade, são 4 exemplos sobre Jesus, tá? E como a gente sempre fala aqui, a gente pede muito para que vocês, quando forem assistir os nossos vídeos, que vocês estejam de posse da sua Bíblia, caso vocês tenham, para que, claro, vocês possam ler junto com a gente e também ver se o que a gente está falando está de acordo com a palavra de Deus, tá? Então, esses 3 exemplos de Jesus que eu vou falar para vocês, eu sugiro que vocês leiam um texto bíblico aí na casa de vocês, e para que vocês também entendam o contexto, tá? Em Mateus 17, de 24 a 27, é um texto bem conhecido, em que Jesus e Pedro estão no local da cidade. Então as pessoas, os fariseus, os publicanos chegam lá e perguntam a Simão Pedro se Jesus não ia pagar o imposto, que no caso eram as 2 dracmas. E aí Pedro diz, não, ele vai pagar e tudo mais. E aí ele volta lá para Jesus e Jesus se antecipa a ele, porque já sabia do que estava acontecendo. E ele faz ali aquela pergunta, né? De quem cobram os reis o imposto? Dos filhos ou dos estrangeiros, né? E Pedro responde e tudo mais. E aí Jesus diz a Pedro que vai pescar um peixe. E depois que ele pescar esse peixe, dentro da boca do peixe vai ter um estáter, que no caso era uma pedra de valor. E que ele pagasse o imposto, tanto de Jesus como de Pedro. E aí, o que é que eu queria falar a respeito dessa passagem mais especificamente? Jesus ele não estava pagando o imposto, só pagando o imposto, mas ele estava colocando em prática uma lei instituída por Deus em Êxodo 30, do verso 11 ao verso 16. Tá? E esse imposto ele era obrigatório a todo judeu, homem acima de 20 anos, ele tinha que pagar meio ciclo, e essas 2 dracmas na época de Jesus era o equivalente a meio ciclo lá no Êxodo, tá? E ele era o equivalente a 2 dias de trabalho braçal. E esse texto aqui usado de Êxodo 30, que foi o que eu expliquei agora, para que você entenda como Jesus ele citava o Antigo Testamento e como ele se portava, porque muitas pessoas hoje falam o quê? Jesus não fala... Bem, e o que acontece é que as pessoas falam que a lei foi abolida e que Jesus aboliu a Bíblia, que Jesus ele não veio revogar a lei. E aqui está um exemplo claro, tá, da questão do imposto, que foi uma lei instituída lá no Êxodo, e Jesus ele colocou em prática diante daquela situação. Mais uma outra situação está aqui em Mateus capítulo 21, né? Que é uma outra passagem aqui do verso 12 e verso 13, que está escrito assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amém? Ou seja, o átrio exterior do templo, naquela época, era utilizado pelos gentios adoradores, tá? Que no caso não eram os judeus. Mas aquele pátio também ele era utilizado como comércio. Por quê? Para vender os animais que iriam ser sacrificados e também para trocar o dinheiro que era aceito no templo, tá? E aí, por que Jesus expulsou aquelas pessoas? Porque muitas vezes, em diversas ocasiões, era praticado ali o suborno e a questão da troca de dinheiro, que era usada de má forma, tá? Então, quando a gente fala aqui de mordomia cristã,
São esses tipos de atitudes que a gente vem exaltar aqui, tá? A respeito de não é só o furto, não é só o roubo, mas envolve toda uma gama e algo muito mais profundo no nosso relacional com Deus, que faz com que outras áreas elas sejam atingidas, tá? Então a gente ainda vai falar um pouco mais para frente a respeito dessa questão de que não é apenas o furto e o roubo, tá? A terceira passagem que eu quero mencionar para vocês está em Mateus, capítulo 22, do verso 15 ao verso 22, tá? E essa narrativa, ela é bem conhecida e é a narrativa em que os fariseus e os herodianos ali, eles se juntam para pegar Jesus num ato covarde, quando eles pegam aquela moeda de César e perguntam a Jesus se era lícito pagar o tributo ou não. E vocês lembram do que Jesus falou? Ele nem falou para pagar o tributo e nem falou para não pagar o tributo. O que foi que ele falou? Ele falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá? Então, mais um exemplo maravilhoso. E esse daqui eu faço questão de trazer para vocês essa conspiração, porque é o seguinte: os fariseus, tá? Deixa eu pegar aqui a minha colinha que eu anotei aqui. Os herodianos eram aqueles judeus que apoiavam o governo de Herodes. E os fariseus, eles eram judeus mais nacionalistas, tá? Então, eles se juntaram para perguntar a Jesus se era lícito pagar o tributo. Se Jesus respondesse que não, os herodianos, eles teriam uma desculpa para afirmar que Jesus estava provocando uma rebelião e incitando o povo a roubar a César. E se ele respondesse que sim, os fariseus, que eram os judeus nacionalistas, eles iriam chamar Jesus de um judeu desleal, porque estava pagando tributo a um rei que não merece, tá? Então, essa conspiração vai muito além, né, do que a Bíblia em si. Então, assim, é bom você estudar bastante a palavra de Deus para que você possa ter um entendimento cada vez melhor. Isso só mostra que todo tipo de comportamento de Jesus, ele traz um ensinamento, né? Exatamente. Tá? E para fechar aqui essa parte mais sobre Jesus, eu não poderia falar de todos esses textos de Mateus e não podia falar de Zaqueu, tá? Que era um homem rico, né? Um publicano, que chamou Jesus, que Jesus na verdade disse que iria jantar em sua casa, né? E que transformou a vida daquele homem, tá? E ele fala que ele se arrepende dos seus pecados, que ele demonstrou o compromisso em cuidar dos pobres, né? E restituir aqueles que ele havia defraudado. E se você acha que isso era uma lei nova, mais uma vez a gente vai colocando aqui que o Êxodo capítulo 22, verso 1, que diz o seguinte: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. E ele também está citando Levítico 6, de 1 a 5, que diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito o penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que o jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte, aquele a quem pertence, lhe o dará no dia de sua oferta pela culpa. Amém? Então aquilo ali não era nenhuma novidade, tá? Mas para um publicano como Zaqueu, que havia se convertido por conta da presença de Jesus ali, isso mostra como a mordomia cristã e quanto Jesus impactou a vida dele, né? E ele levou aí também essa parte da lei junto com ele. Bom, lá em Efésios 4:28 também traz um contexto, né?
diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Amém? Então, Michel mencionou aquele texto, né, de trabalhar como o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Então, se encaixa perfeitamente nessa passagem de Efésios, né, que a gente quis trazer para vocês também. E eu vou falar agora um pouquinho das aplicações do dia de hoje, né, nos dias de hoje. E a gente falou que não se resume apenas a não furtar. São duas palavrinhas que você olha assim e você diz, é só isso. É como tem na lei dos homens, não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas não se resume a isso. Tem todo um contexto, como o Michel já falou, da época de Jesus, né, de como Jesus agia em relação a imposto, a tudo na vida, tudo que a gente quiser ver como se comportar. Se a gente for olhar na Bíblia como Jesus se comportava, nós temos a resposta. Então, o melhor exemplo de todos. Exatamente. O melhor amigo a quem você deve perguntar como agir está lá na Bíblia. Tem aí o plágio também, né, que é uma forma de cópia. Plágio de TCC, plágio de música, de livros, enfim. Calúnia e difamação também entra nesse quesito, né? Sabemos que existe no Código Penal, não vou aqui distinguir um e outro, porém, aquilo que você fala contra o seu próximo, que você sabe que é mentira, que você espalha ali algum boato, que você está fazendo algo para denegrir a imagem do seu próximo, você está roubando daquela pessoa, que ela tenha uma boa índole perante os outros, enfim, isso também é uma forma de você estar aí furtando, pecando, tá certo? E também tem aqui o furar fila. Às vezes a gente pensa que não, mas é algo tão pequeno, né? A pessoa pode dizer, uma besteira dessa, mas não. Furar fila, né? Você receber um troco, você perceber que tá ali 10 centavos a mais, você ficar pra você. Você viu que a pessoa perdeu um dinheiro, você não devolveu. Ou você viu cair do bolso, pegou, guardou e a pessoa ficou procurando, você foi embora. Isso também, né? Além de não ser ético, moral, é também uma forma de furto, tá certo? Não é só um ladrão que chega com uma faca, um revólver, que tá roubando, que tá furtando. Você que deixa de fazer aquilo que é devido, né? Quando eu falo você, somos todos nós, tá certo? Eu e Michel também estamos inclusos. Então, nós também que não fazemos o que é para fazer, estamos também agindo errado, estamos furtando. Aí eu trouxe também a questões de políticos, né? Juízes. Essa semana passou um juiz que está envolvido com roubo, com questões aí esqueci agora o nome, mas ele está envolvido com essas maracutaias e uma pessoa, né, um magistrado, ganha muito bem. É mais de 20 mil reais, né? Pra que uma pessoa dessa tem a necessidade de roubar o que não é seu, de ter uma forma de molhar a mão, como tantos chamam? Não existe, não entra na cabeça, em sã consciência, não entra na cabeça de que uma pessoa ganha mais de 20 mil reais por mês e tem que tirar de onde não é seu. Então eu quis trazer essas duas questões aí de políticos e também juízes ou qualquer outra pessoa do poder público, tá certo? Que tem ali os seus meios de tirar do necessitado. E aí traz a questão do Covid. Veio a Covid e com isso não podia deixar de fora, né? Também ia existir ali roubo no meio. Licitações fraudulentas para respirador enquanto as pessoas estavam morrendo. Muitas coisas, desde essa questão aí dos respiradores, a desvio de verba, a roubo de vacina. Então assim, o mundo que a gente vive é só isso. Desde que roubou assim, aquelas pessoas que roubam para alimentação, eu não vou entrar nesse quesito, tá certo? Porque a gente sabe que tem muita gente passando fome, que tem muita gente desempregada. E às vezes as pessoas, por desespero, fazem alguma coisa e a gente não tá aqui para julgar ninguém. Sim. O que a gente tá pontuando são aqueles, por exemplo, como o juiz que tem dinheiro e tá tirando de quem não tem, que tá se aproveitando para ter mais dinheiro, né? Então eu não vou entrar nesse quesito, mas
como a gente trouxe a parte política, né? Também não estou mencionando nem político A, nem B, nem partido A, partido C, porque isso aí também já deu o que tinha de dar. Mas essas pessoas que chegam ao poder, que tem uma parte ali de que pode fazer algo por alguém, mas não faz por si mesmo, né? E ainda tira do outro, isso aí sim tá errado. Líderes religiosos, né? Não vamos falar só de político, porque também tem líder religioso que também faz coisa errada, tá certo? Também não vou falar de igreja nenhuma, nós não estamos aqui para falar, julgar ninguém. Mas existem líderes religiosos que estão ali, né? Sabe que tem prestígio pelas pessoas, sabe que as pessoas dão ouvido, e aí vende uma coisa, vende outra, porque aquilo ali vai curar, porque aquilo ali faz não sei o que. Então, que chegam ali como líderes, usam a palavra de Deus, usam o nome de Deus para benefício próprio, né? Então, todas essas pessoas, desde políticos, juízes, delegados, qualquer coisa, qualquer pessoa que tenha um cargo, né, que leve poder e ela se aproveita disso para benefício próprio, elas vão pagar a conta, porque Deus ele vai cobrar, né? Com certeza. Furto das horas sabáticas, né? Muitas pessoas falam a respeito do sábado, da guarda do sábado, né? E a gente não vai entrar também nesse mérito. Mas o que eu quis trazer nesse sentido é de que aqueles que são adventistas, que guardam o sábado, certo? Que usam as horas do sábado, que nós sabemos que é do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, que utilizam as horas do sábado para benefício próprio, para assistir, fazer uma maratona, para sair, enfim, as horas do sábado têm que ser voltadas para o Senhor. Se você não passa as horas do sábado voltada para o Senhor, você está roubando de Deus, né? E o tempo de Deus, que é para Deus, né? Nós ainda temos muito que melhorar. Quando eu falo nós, é eu e o Michel a respeito do sábado, tá certo? Porque não somos perfeitos, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Então, nós buscamos a cada dia melhorar. Então, cada um de nós tem que melhorar, tá certo? Então, essa questão das horas do sábado, parece que não, mas está sim envolvida em relação ao furto, tá bom? Fazer o bem virar notícia. Quer falar esse? Não pode falar. Eu coloquei isso aqui por quê? Porque hoje em dia as coisas viram tudo manchete, né? E aí uma pessoa achou num carro 10 mil reais, tô dando um exemplo, tá bom? A pessoa achou 10 mil reais num carro, um Uber. Aí o rapaz devolve o dinheiro, que seria o certo a fazer, né? Devolve o dinheiro e aí vira manchete. Uber devolve o dinheiro. Uau! Né? Fica aquela coisa, sim, tem que reconhecer, porque gente boa hoje em dia, gente para fazer o bem, tá difícil. Então temos sim que reconhecer. Mas o que eu quis trazer é que uma coisa que era o certo fazer, virou praticamente a exceção, né? O normal é a pessoa achar o dinheiro e ficar para ela. E aí vira notícia quando as pessoas fazem o que é certo. Então por isso que eu quis trazer isso também para vocês. Bom, e como sempre nós deixamos algumas perguntas para reflexão, né, tanto de vocês como nossa, tá? A primeira delas é: agora que nós entendemos o que abrange esse mandamento, né, que só tem 2 palavras, mas que engloba tanta coisa, será que não precisamos mudar alguns comportamentos? Né? Como eu mencionei, eu falei do sábado, das horas sabáticas, e já coloquei aqui eu e o Michel na Berlinda, né? Porque a gente tem que melhorar em relação a essas coisas. Temos muito que aprender em relação a tantas outras, mas queria deixar aí essa reflexão para cada um de nós. Será que nós não temos coisas aí a mudar, comportamentos a mudar, pensamentos a mudar? Essa foi a primeira. E a segunda é: será que vale ser cheio de dinheiro aqui e não herdar o reino de Deus? Porque esses políticos, esses juízes, esses líderes religiosos que acabam aí tirando daqueles que mais precisam ou se aproveitando do seu cargo para encher os bolsos, né? Será que vale a pena viver aqui
cheio de dinheiro, porém, quando vier o juízo, você ter que dar conta de tudo isso que você fez. É esse outro questionamento que eu queria deixar aqui, que nós queríamos deixar para vocês e para nós mesmos também. É isso daí, irmãos. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui da nossa série. Está acabando, né? Já vamos para o 9º mandamento. Espero que vocês estejam gostando. Deixe no seu comentário o vídeo que você mais gostou ou um pedido de oração. Mas deixe os seus comentários, tá? Curta o vídeo e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, né? Compartilhe com as pessoas a palavra de Deus, que é de extrema importância, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua casa, sua família, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.